got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês. E hoje palpites aí pra essa segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Separei pra essa rodada aqui 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês, tá galera? Tô trazendo esse vídeo aqui bem rápido pra vocês, tá galera? Tô trazendo esse vídeo aqui, ó, tô gravando, são 11h33 da manhã nesse exato momento. Tô trazendo esse vídeo um pouco atrasado porque ontem, infelizmente, aí tive alguns problemas particulares, então não deu pra fazer o vídeo como é de costume, né? Sempre um dia antes. Mas enfim, para não deixar vocês na mão aí, resolvi trazer esse vídeo aqui rapidinho para vocês, pra gente estar trabalhando aqui nesse mercado de segunda-feira, tá bom? Antes de mais nada aí, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar e deixa seu like no vídeo também, que é muito importante, tá show? E vamos ao que interessa, galera, sem perder tempo, vamos aqui. O primeiro jogo que a gente vai ter vai acontecer 1h da tarde, né? Então vamos estar falando dele aqui logo, rápido aqui, ó. Vamos ter aqui o Campeonato da Noruega, segunda divisão, né? Jogo entre Brann contra o Ranheim, jogo 1h da tarde. O jogo vai ser na casa do Brann, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? O time tá na liderança do campeonato de forma isolada com 57 pontos, ainda não perdeu, né? São 18 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Melhor ataque do campeonato disparado, né? 62 gols marcados e 11 gols sofridos, melhor defesa também. E vai pegar o Ranheim, que tá em terceiro lugar aqui com 39 pontos, 38 gols marcados, 29 gols sofridos, 11 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Nesse confronto aqui, galera, pelo momento que o Brann tá vivendo, acredito que tem favoritismo total para vencer essa partida aqui sem muitos problemas, tá? Acredito até que o Brann tem favoritismo aí para vencer logo no primeiro tempo. Então com isso a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica casa vence no primeiro tempo, pro Brann vencer no primeiro tempo. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando aqui menos de 4,5 gols. Acredito que é jogo para 2 ou 3 gols no máximo. Talvez uns 4 gols assim no máximo, vamos botar aí. Então a gente pode estar entrando aqui com a segunda opção aqui, menos de 4,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 3-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, vamos ter Superliga da Turquia, né? Jogo entre Konyaspor contra Fenerbahçe, jogo que acontece 1h15 da tarde. O jogo vai ser na casa do Konyaspor. Acredito que esse jogo aqui é muito viável para gols, né? O Fenerbahçe já mostrou que tem um ataque efetivo, porém a defesa não é lá essas coisas, né? Até o momento é que o time visitante, né? O Fenerbahçe tem 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 13 gols marcados, 5 gols sofridos, né? A média muito boa, né? Melhor ataque disparado aí nesse começo de campeonato. E o Konyaspor aí que tem 1 vitória e 2 empates, né? Nenhuma derrota, 4 gols marcados, nenhum gol sofrido. Tá com a defesa aí intacta até o momento, né, junto com Basak Zerri, que ainda não levaram gols, né, mas nesse confronto aqui acredito que vai ser muito interessante, né, pra gente assistir o time da casa aí marcar pelo menos um gol, quem sabe até mais, e o Fenerbahçe aí também tem chance de marcar 1, 2 gols, ou quem sabe até mais do que isso, né. Com isso a gente vai ter 2 opções aqui nesse jogo, galera. A primeira opção que eu vou estar deixando pra vocês é a dica ambos marcam. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Segunda opção para esse jogo também é interessante, é o mais de 2,5 gols, né, grande chance aí de assistir 3 gols ou mais nesse confronto. Placar para esse jogo, colocaria um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, o Campeonato da Dinamarca, jogo aqui entre Brøndby contra o Midtjylland, jogo 2h da tarde, o jogo vai ser na casa do Brøndby, que é uma equipe que sempre marca gols jogando em casa, né? Se a gente for pegar aqui dos últimos 10 jogos, a equipe marcou gols nas 10 oportunidades, né? Até quando perdeu, empatou, sempre marcando gols, né? E tem uma média muito boa, né? Jogando em casa, né? 2 derrotas, 1 empate e 7 vitórias jogando no seu território. O Midtjylland, por sua vez, jogando fora de casa, é uma equipe que oscila bastante, né? Até o momento aqui são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? É uma equipe também que sempre costuma marcar golzinho aí fora de casa, né? Só teve um jogo aqui, né, que foi esse empate em 0-0 aqui, né, que foi pela Copa da Dinamarca, o time não marcou gols, né? Mas nos outros 9 jogos aí sempre marcando gols. Então, jogo ótimo aqui pra gente assistir pelo menos aí uns 3 gols ou mais e assistir gol das duas equipes, né? Na classificação aqui, se a gente for ver, as duas equipes não estão bem, né? As duas equipes aí com 6 pontos, né, cada uma. 13 gols marcados e 13 gols sofridos pro Midtjylland, 6 gols marcados e 11 gols sofrido por Brøndby. Com isso a gente vai com a primeira opção aqui com a dica ambos marcam. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 2,5 gols na partida. Grande chance aí de assistir aqui 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 3-2 casa, 3-2 pro Brøndby. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter aqui Campeonato da Suécia, primeira divisão. Vamos ter o confronto entre Djurgården contra o Elfsborg. Jogo que acontece 2h10 da tarde, jogo na casa do Djurgården, que na minha opinião
tem favoritismo demais, né? O time tá na terceira posição aqui do campeonato, né? Até o momento com 38 pontos, enquanto o Elfsborg tá aqui no meio da tabela para baixo, né? Tá em 10º lugar aqui com 24 pontos. É uma equipe que empata bastante, né? 9 empates até o momento aí nesse campeonato, né? A equipe que mais empatou. E a gente vai ver aqui que o Djurgården tem um fator casa, que é muito importante, né? Até o momento aí 9 partidas do Djurgården jogando em casa nesse campeonato, 8 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, né? Então o time tá invicto aí jogando no seu território. Enquanto o Elfsborg jogando fora de casa aí apenas 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas. Nesse confronto aqui, galera, pela fase, né, que tá vivendo o Djurgården, né, se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos, por exemplo, do Djurgården jogando em casa, a gente vai ver que são 9 vitórias e 1 empate. Então é uma sequência muito boa, né? Enquanto o Elfsborg jogando fora de casa aí dos últimos 10 jogos, apenas 1 vitória, 5 derrotas e 4 empates, né? Uma equipe que não tem a campanha nada legal jogando fora do seu território e pegando o Djurgården que tá embalado, né, jogando no seu território. Favoritismo total aí pro time da casa vencer. Com isso, a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence, pro Djurgården vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida. Acredito que é jogo bom para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, o campeonato holandês, vamos ter aqui a primeira divisão, né? Segunda divisão, jogo entre Heracles contra o Maastricht, jogo que acontece 3 horas da tarde. Nesse jogo aqui, favoritismo total para Heracles vencer esse jogo, né? Uma equipe diferenciada, né? Uma equipe muito boa. Pro nível da segunda divisão aqui, é uma equipe que sobressai bastante, né? Até o momento aí 3 jogos, 3 vitórias, 10 gols marcados, nenhum gol sofrido, enquanto o Maastricht aí tem 2 vitórias e 1 derrota nesse início, 7 gols marcados e 5 gols sofridos. Nesse confronto aqui, a melhor opção que tem, galera, assim, por segurança, a gente pode estar pegando aqui o mercado de gols, né? Que na minha opinião aí é jogo excelente para 3 gols ou mais. Então a gente pode estar indo com a primeira opção aqui com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar arriscando aí casa vence no primeiro tempo, pro Heracles vencer no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, campeonato da Islândia, vamos ter aqui o Valur contra o Fram, jogo que acontece aqui 4h15 da tarde. Nesse confronto aqui a gente vai ter 2 opções, né? Na minha opinião aí o Valur grande favorito para vencer, né? O time tá aqui em 4º lugar no campeonato com 31 pontos. Até o momento aqui são 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 37 gols marcados, 28 gols sofridos, enquanto o Fram tá aqui em 7º lugar com 22 pontos, né? 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 35 gols marcados, 38 gols sofridos. São 2 equipes que têm um ataque efetivo, porém a defesa bem frágil, né? Assim como a maioria das equipes aqui no campeonato da Islândia, né, sempre costuma aí ter a defesa bem frágil, né, e nesse confronto aqui acredito que vai ser excelente para gols, né, acredito aí que é uma partida pra gente assistir 3 gols ou mais, e também vamos ter favoritismo pro time da casa vencer, né, que na minha opinião tem uma equipe mais qualificada. No confronto direto aqui, se a gente for ver, o Valur tem favoritismo, né, dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias do Valur e 1 vitória do Fram, e com isso a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica mais de 2 gols e meio na partida, grande chance aí de saírem 3 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando aí casa vence, pro Valur vencer esse jogo. Placar para esse jogo, colocaria 3-2 casa. Agora vamos para os 2 últimos jogos, né? 2 jogos aqui do Brasileirão Série A, completando aí a rodada 24. Jogo aqui entre Internacional e Juventude, né? Jogo 8 horas da noite, jogo na casa do Internacional, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? O Internacional que está em 6º lugar aqui com 39 pontos. Vencendo esse jogo aqui entra no G4, né? Já que as equipes aqui já jogaram, né? A maioria das equipes aqui, só o Corinthians que não jogou ainda, que vai jogar nessa segunda-feira também. Mas aqui a gente vai ver que o Atlético Paranaense, que poderia subir um pouco na tabela, já jogou. O Fluminense já jogou, então, querendo ou não, o Internacional pode pegar aqui o G4, né? Vai depender também do resultado do Corinthians, né? Já que o time do Fluminense tem 12 vitórias, então o Internacional iria para a mesma pontuação do Fluminense, mas não iria passar pelo critério aqui de vitória, que o Internacional tem menos vitória do que o Fluminense. Mas o time pelo menos não vai se distanciar aqui do G4, né? Isso aí que é o mais importante. E vai pegar o último colocado, que é o Juventude, que infelizmente, na minha opinião, dificilmente vai sair dessa zona do rebaixamento, né? Pelo futebol que tem apresentado e pela situação também, né? Eu sempre falo que a equipe quando entra no G4 aqui é complicado, né? E a gente vai ver que fora de casa o Juventude venceu apenas uma partida, empatou 4 e perdeu 6. Enquanto o time do Internacional jogando em casa, 6 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 oportunidades, galera. A primeira opção aqui que eu deixo para vocês, que é a mais segura, né, mais viável e óbvia, que é a vitória do Internacional, né? Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo a gente vai ter chance de assistir pelo menos um golzinho. Placar para esse jogo, colocaria 3-0 casa, 3-0 no Internacional.
Agora vamos pro próximo jogo aqui, né? Nosso último jogo, na verdade, né? Vamos ter aqui um clássico paulista, né? Anteriormente, eu até esqueci de falar, né? Um clássico gaúcho, né? E agora a gente vai ter um clássico paulista aqui, né? Jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Esse jogo que acontece 9h30 da noite. Acredito aqui que o Corinthians deve poupar alguns jogadores por conta da Copa do Brasil, né? Primeiro jogo conseguiu um empate fora de casa muito importante contra o time do Fluminense, né? E o que acontece? O próximo jogo só vai ser daqui, eu acho que 15 dias, se eu não me engano. Porém, o time deve poupar alguns jogadores por conta do desgaste, né? Porque foi um jogo ali que muitos jogadores ali desgastaram. Ali Roger Guedes, Yuri Alberto, esses caras devem jogar de certeza. Mas pode ser que o time do Corinthians resolva poupar alguns jogadores, pelo menos pelas notícias que eu vi, né? O Red Bull Bragantino que vai em busca de uma vitória fora de casa, né? Para poder subir um pouco na tabela, né? O time tá aqui com 31 pontos, estacionado aqui em 11º lugar. É uma equipe que sempre costuma marcar gols, né? 33 gols marcados, 29 gols sofridos. E o Corinthians aí que sempre costuma ter uma defesa boa, nessa temporada aí tá razoável, né? São 26 gols marcados e 22 gols sofridos. E pelo momento aí das duas equipes, acredito que é jogo interessante para gols, né? Acredito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir o Corinthians marcar pelo menos um golzinho. E o Red Bull Bragantino, mesmo jogando fora de casa, acredito que também tem chance de marcar um gol. Com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 1,5 gols na partida. Grande chance aí de saírem 2 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar arriscando, galera, o ambos marcam. Acredito que é jogo interessante para as duas equipes marcarem gols. Placar para esse jogo, vou botar um empate de 1-1. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa segunda-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.